Atenção, amantes do sobrenatural e do desconhecido, prepare-se para mergulhar em um universo de suspense e horror, onde o desconhecido se torna realidade e o medo se torna palpável. Não perca a oportunidade de se aventurar conosco nessa viagem ao mundo do terror. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e embarque nessa jornada aterrorizante. Não assista sozinho, porque as histórias que temos para contar vão mexer com você de uma maneira que você jamais imaginou. Prepare-se para o medo, prepare-se para o desconhecido. E vamos para o primeiro relato. Uma vez, estava dormindo e acordei muito assustada. Abri os olhos e percebi que eu estava de pé, flutuando de pijama sobre minha própria cama. Não era uma experiência extracorpórea, pois meu corpo não permanecia deitado na cama, ele estava comigo, pairando em cima dela. Fiquei muito assustado e comecei a respirar com dificuldade. Logo em seguida, reparei que não estava sozinha no quarto. Um vulto apareceu ao meu lado e, quando me virei para encará-lo, só pude ver a silhueta de uma pessoa. No lugar do rosto, tinha apenas uma mancha branca. O corpo era a continuação desse borrão. Essa coisa, que, com certeza, não era humana, veio para cima de mim, agarrou meu braço e começou a me puxar na direção da porta. O puxão foi tão forte que soltei um grito e, por instinto, botei a mão na porta do armário para me segurar. Não resisti muito. O vulto seguiu me puxando e meus dedos foram deslizando até perder o contato do móvel. Ele fazia muita força, eu também, e fui me agarrando a outros objetos que tinha à frente. Na tentativa de freá-lo, até no quadro da parede me prendi. Ninguém na minha casa parecia me ouvir, mas eu continuava berrando e escutava minha própria voz claramente. Percebia também o barulho estranho que o vulto emitia, uma coisa meio gutural. De repente, soltou algo que parecia uma frase. Era como se dissesse que iria me levar embora, ou foi o que entendi. Olhava para ele, que não tinha olhos nem braços definidos. Isso dificultava minha reação porque eu não sabia de onde me desprender. Era como se ele fosse se enrolando em mim. Só eu sei a força que fiz. E era difícil lutar daquele jeito, sem os pés no chão. Finalmente, depois de muito puxar de volta, me libertei. Caí estatelada em cima da cama e vi a coisa amorfa bater em retirada, flutuando em direção à porta. Antes de sair em definitivo, grunhiu mais uma frase turva. Voltaria para me fazer muito mal. Fiquei estática no escuro do quarto até conseguir me levantar e chamar os amigos que moram comigo. Nasci às 10 horas da noite, por isso, minha família criou a tradição de me dar parabéns pela data somente depois desse horário. Não era meu ritual favorito, afinal, nenhuma criança gosta de esperar por coisas boas, mas eu não fazia drama. Quando completei 6 anos, em 1998, o dia começou de acordo com o hábito. Levantei, dispostos a esperar até a noite. Nenhum dos meus familiares me felicitou. Mais, diferentemente dos outros aniversários, naquele passei o dia angustiada e ansiosa. Para piorar, comecei a sentir uma dor muito forte nas costas. Eu era uma criança saudável e feliz, não tinha o menor precedente para esses sintomas. Preocupados, meus pais decidiram então romper a tradição e adiantaram a comemoração para que eu pudesse descansar. Fizemos uma festinha no fim da tarde e fui dormir cedo. No meio da madrugada, acordei de repente. Passei a sentir dores intensas nos braços, nos pés e no pescoço. Aquilo era muito estranho e assustador e meu primeiro impulso foi me levantar para chamar minha mãe. Mas, quando tentei fazer isso, percebi que os membros estavam presos à cama. Olhei para baixo e vi, na penumbra, cobras enroscadas nas minhas pernas, nos pulsos e no pescoço. Eu tinha uma Barbie, presente de aniversário de 3 anos, que adorava. A boneca ficava na prateleira em frente à cama. De repente, vi que ela começou a flutuar na minha direção, sem que nada ou ninguém a segurasse. Quanto mais se aproximava, mais eu podia ver que seus bracinhos finos estavam derretendo, mesmo sem haver fogo. A visão me causou um susto tão grande que acredito ter desmaiado nessa hora. No dia seguinte, de manhã, fui até o espelho e vi que tinha uma marca vermelha forte em volta do meu pescoço. Olhei para os punhos, e ali também, algo parecia errado. Nas pernas, havia vergões como se eu tivesse sido amarrada por cordas apertadas. Procurei minha boneca e a encontrei no chão, em frente à minha cama.
Quando cheguei mais perto para pegá-la, vi os braços da minha querida Barbie meio deformados. Aconteceu comigo há 4 anos. Fui passar um fim de semana em Paranapiacaba com minha família. E parti com esposa, filha e sogra, rumo ao distrito de Santo André numa sexta-feira à tarde. Minha mulher estava inscrita numa prova de corrida em montanha no domingo de manhã, e todos queríamos curtir o passeio antes de torcer por ela. A pousada em que nos hospedamos era bem antiga e já havia funcionado como hospital no passado. Achamos pitoresco. A primeira noite transcorreu tranquilamente. No sábado, saímos para conhecer a região. Perto das 19 horas, decidimos jantar lá mesmo, na hospedaria, e encerrar o dia em seguida. A corrida era bem cedo no dia seguinte e minha mulher precisava descansar. Nosso quarto era o mesmo para os 4. Liv, minha filha, e a avó dela ficaram no beliche perto da parede. Minha mulher ficou numa cama espaçosa só para ela e, no outro canto do quarto, me deitei numa cama de solteiro. Começamos a conversar sobre a viagem e sobre o que havíamos visto na cidade até que pegamos no sono, por volta das 22h. Apesar de ter o sono mais pesado da família, costumo acordar quando ouço algum ruído forte. Foi o que ocorreu por volta das 2 horas da manhã, enquanto minha sogra dizia, para Liv. Ela achava que minha filha estava batendo na cama com os pés, mas a menina estava quietinha, deitada na cama de cima. Tentei entender qual era o problema e mal pude acreditar quando vi o beliche se arrastando pelo chão e batendo forte contra a parede sem que ninguém encostasse nele. Minha sogra começou a gritar e dizer que estava arrepiada, sentindo alguma coisa ruim. O móvel seguia chacoalhando e golpeando a parede sem que ninguém encostasse nele. Minha sogra começou a gritar e dizer que estava arrepiada, sentindo alguma coisa ruim. O móvel seguia chacoalhando e golpeando a parede com tanta força que o barulho ficou bem alto e, a essa altura, estávamos todos acordados. Minha filha e minha mulher gritavam e, por alguns segundos, achei que minha sogra fosse ter um piripaque. De repente, a cama parou de se mexer e o silêncio voltou a dominar a pousada. Éramos os únicos hóspedes do lugar. Minha sogra fez uma oração e, um tanto nervoso, voltei a dormir. Minha mulher não teve a mesma sorte e, na manhã seguinte, participou da corrida cansada. Relatamos o episódio à dona da pousada, mas ela garantiu que isso jamais havia acontecido por lá. Insistiu que o local era sossegado e completou dizendo que deveríamos ter medo de quem está vivo, isso sim. Eu nunca havia passado por nada parecido antes desse dia e acredito que deve ter mais história por trás, afinal, o lugar era um hospital que recebeu muita gente doente no passado. Chegamos ao fim desta jornada aterrorizante, repleta de relatos sombrios e arrepiantes que desafiam a nossa coragem. Esperamos que vocês tenham sido envolvidos por esse universo do terror e do desconhecido, e que tenham sentido a adrenalina e o medo pulsando em cada história contada, mas a jornada não precisa terminar aqui. Queremos ouvir as suas próprias experiências de terror, seus relatos assustadores e inexplicáveis que fazem a sua espinha gelar. Compartilhe conosco os seus encontros com o sobrenatural, os momentos em que o medo se fez presente de uma maneira inesquecível. Envie-nos os seus relatos de terror para que possamos continuar explorando esse universo misterioso e assustador juntos. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Não tenha medo de compartilhar suas histórias, pois no mundo do terror, a união e a coragem são a chave para desvendar os segredos mais obscuros. Mande seus relatos para nós e faça parte dessa comunidade de amantes do sobrenatural e do mistério. Juntos, vamos explorar os limites do medo e da imaginação. O terror está à sua espera. Envolva-se e compartilhe suas experiências conosco. Até breve, corajosos exploradores do desconhecido.